Se o seu custo por lead está muito elevado, pode ter certeza que uma das principais causas que pode estar fazendo com que ele tenha um custo um pouco mais elevado é a falta de um traqueamento de dados. Vamos embora falar sobre isso? Olá, meu nome é Wellington Luiz, eu sou profissional estrategista em negócio, ao longo dos anos utilizando marketing digital e suas ferramentas para poder inovar, criar e desenvolver estratégia. No vídeo de hoje iremos estar falando um pouco mais sobre cooking primário e cooking de terceiro. Mas, Wellington, o que vem a ser cooking? Ou seja, essa parte aqui é uma parte um pouco complexa, mas se você faz anúncio online ou pretende começar a fazer, você precisa entender isso aqui da maneira correta para você estar aplicando no seu próprio negócio e ter um custo por aquisição de lead um pouco mais baixo e, ao mesmo tempo, facilitar ainda mais a performance do seu próprio negócio, do seu produto, do seu serviço, através de traqueamento de dados, tá? O que vem a ser esse cooking primário e cooking de terceiro, tá? Hoje iremos estar falando um pouco mais sobre cooking, né? Mas, Wellington, o que vem a ser cooking? Cooking nada mais é do que nos arquivos criados pelo site, armazenado no navegador do usuário, ou seja, se você acessa um site, dentro do seu navegador é armazenado informações onde eles coletam essas informações com preferência de navegação e, ao mesmo tempo, fazem com que o usuário seja lembrado em ações futuras. Vou te dar um exemplo prático, tá? Imagine, por exemplo, você pesquisar no Google agora uma geladeira. O que vai acontecer? Depois você pesquisou, você gostou de uma geladeira e você acessou um site do G1, por exemplo. Você vai observar que a geladeira que você pesquisou vai aparecer em campos do próprio G1, R7, que é o canal que você visite, que tenha espaço para poder colocar anúncio. Ou seja, isso só é possível através do cooking. Mas olha, como é que seria isso na prática, tá? Eu vou acessar aqui o G1, ou melhor, vou acessar aqui o Google e vou digitar aqui geladeira. Quando eu clico aqui e digito geladeira e escolho uma qualquer, vamos supor que eu tenha escolhido essa daqui, essa Consul aqui. Veja, eu estou aqui navegando no site da Consul, né, pesquisando essa geladeira. Cliquei um pouquinho aqui, ali e tal, não me interessa um pouco essa geladeira, aí eu saio. Aí, depois, eu decido estar navegando na internet. Eu vou acessar aqui o site do G1, por exemplo, da Globo, tá? Quando eu acesso esse site da Globo, se você observar, aqui nessa parte superior do site, é um banner de uma propaganda. E, ao mesmo tempo, ele tem vários espaços de banners aqui, igual essa lateral aqui. Repara que apareceu aqui a geladeira. Por que apareceu a geladeira aqui para você, Wellington? Porque na hora que eu pesquisei geladeira, automaticamente, nesse site aqui, né, não é bem um site, né, é como se fosse um e-commerce, né, ele está aqui marcando um cooking por conta dessa geladeira. E aí, como eles têm anúncios espalhados, por exemplo, na internet, ou seja, eles compram mídia, espaços, por exemplo, no site do G1, isso aqui, gente, para vocês entenderem como isso aqui é uma mina, por exemplo, de oportunidade, até mesmo para quem quer trabalhar na internet, criando blogs, por exemplo, cada espaço desse aqui publicitário, ele entra porque o Google está efetuando um pagamento para o site do G1 para poder colocar essa mídia paga aqui. Tem aqui vários espaços. Tem um espaço aqui, tem outro aqui. Se eu for mais embaixo, tem outro aqui. E por aí vai. Óbvio, isso aqui é um tema para um outro vídeo, tá? Mas esses espaços aqui são espaços comerciais. O que acontece? Agora que eu pesquisei geladeira e, ao mesmo tempo, ela aparece para mim nesses espaços comerciais, isso acontece por conta do cooking que foi marcado no meu navegador, onde eu pesquisei essa geladeira. Só que quando a gente traz para o nosso próprio negócio, o que vem a ser, por exemplo, essa diferença entre cooking primário e cooking de terceiro, que vem acabando, cada dia que passa mais e mais os cooking de terceiro, ou seja, fazendo com que anúncios como esse fiquem, por exemplo, cada dia que passa mais obsoleto e, ao mesmo tempo, tendo a chance do próprio navegador estar bloqueando esses cooking de terceiro. É essa diferença aqui que faz com que o meu anúncio seja entregue de uma maneira melhor do que a maioria das pessoas que utilizam, por exemplo, o cooking de terceiro. Quando você descobre que os cookies impactam os seus resultados e com a falta de rastreamento, ele pode aumentar ainda mais os custos das suas campanhas de marketing. Ou seja, se você, por exemplo, está desenvolvendo um trabalho
e ao mesmo tempo não está levando essas informações para dentro da sua estrutura através de um container do servidor. O que vem a ser isso, Wellington? Eu vou explicar mais à frente um pouquinho, tá? Vou pincelar um pouco sobre esse assunto. Enviando suas informações através de um servidor próprio seu, o que acontece? Esse custo por você adquirir um novo lead através de cookies de terceiro tende a ficar mais caro e, ao mesmo tempo, tende a ficar mais obsoleto. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui de cookie primário para vocês entenderem. Tá? Eu tenho aqui escrito cookie primário dono da casa. O que vem a ser isso, Wellington? Sim, porque o cookie primário ele é seu, ele está dentro do seu negócio, ou seja, ele faz parte da sua estrutura. Mas, Wellington, eu não consegui entender muito bem, tá? Eu vou dar aqui um exemplo prático, antes de continuar, para você entender. Se eu acessar aqui agora, eu vou acessar aqui o site da Netflix. Tá? Veja, quando eu acesso esse site, o que acontece? Se você observar, eu estou logado na Netflix, aqui de casa. Dá uma olhada que interessante. Mas por que eu estou logado na Netflix? Veja, eu vou acessar novamente para você ver. Eu vou vir aqui, vou clicar e vou acessar de novo. Por que eu estou logado? Eu estou logado justamente por conta do cookie primário que a Netflix tem. Como é que eu vejo isso, Wellington? Se eu clicar aqui em qualquer parte desse site aqui, por exemplo, com o botão direito, vir aqui em inspecionar e ao mesmo tempo aqui em aplicação, dá uma olhada, eu tenho aqui cookies. Esse cookies da Netflix é o cookie que faz, por exemplo, o meu login de maneira automática. É a mesma coisa que acontece no próprio Facebook, no Instagram e por aí vai. É um login de maneira automática. Por quê? Porque foi salvo no navegador do usuário. Esse tipo de cookie, que é o cookie primário, ele não vai acabar. Isso aqui é maneira legal, isso aqui existe. Mas quando eu venho aqui e apago ele aqui, por exemplo, na Netflix, olha o que vai acontecer. Eu vou acessar aqui a Netflix, vou vir aqui em entrar. Veja, está pedindo para eu logar novamente. Por que isso, Wellington? Porque dentro dessa página aqui, eu vou clicar em inspecionar novamente, vou vir aqui em aplicação, vou vir aqui em cookie. Aqui dentro, por exemplo, não tem nenhum cookie meu dizendo que o Wellington, por exemplo, está aqui na Netflix. Agora, mediante eu avançar aqui, vai ser adicionado aqui dentro um login meu de acesso. Automaticamente, o que acontece? Se eu acessar aqui a Netflix, agora, eu vou estar acessando de maneira automática. Veja, entrou. O mesmo exemplo aqui acontece na Amazon. Eu estou acessando aqui agora a Amazon, se você observar, aqui em cima, veja, conectou direto, já estou na minha conta da Amazon. Se eu vir aqui agora, clicar com o botão direito e inspecionar, ao mesmo tempo em aplicação, e vir aqui em Amazon e apagar essa numeração aqui, o que vai acontecer? Se eu digitar Amazon aqui em cima. Veja, está pedindo para eu fazer o login. Então, isso aqui é o cookie primário. Quando eu faço o login, novamente, veja, eu já estou aqui dentro da Amazon novamente. Se eu sair da Amazon aqui e entrar novamente, repara que eu já estou aqui logado de novo. Então, ou seja, isso aqui que é o cookie primário. Mas, Wellington, beleza, eu consegui entender o que é, por exemplo, o cookie primário. Agora que você conseguiu passar, como é que isso funciona através de anúncios na internet? Se eu acessar aqui, por exemplo, observa, eu tenho aqui o meu site, tá? O site, o Wellington Luiz, utiliza cookies primários para capturar dados valiosos diretamente no domínio. Ou seja, eu não estou utilizando outra plataforma, estou utilizando o próprio domínio do Wellington. Vou te dar um exemplo. Eu vou vir aqui, vou acessar o Wellington. Eu vou fazer o mesmo exemplo que eu fiz na Netflix e ao mesmo tempo na Amazon. Vou clicar aqui no meu site com o botão direito, vou vir aqui em inspecionar, vou vir aqui em aplicação, cookie, aqui tem várias informações aqui, tá? Eu vou achar o que é o cookie referente ao Wellington. Só que o meu, como foi eu que criei, eu tenho uma sigla inicial, né? Que WL. Aqui eu vejo, ó, City, Country e Região. O que vem a ser isso, Wellington?
eu consigo, no primeiro acesso do usuário, identificar de onde ele fala, Rio de Janeiro, identificar qual é o país dele, country, que é o Brasil, e ao mesmo tempo a região, que também é Rio de Janeiro. Então, se eu apagar essas informações, o meu site aqui, eu continuo acessando aqui, mas ao mesmo tempo, no meu primeiro acesso, já aparecem essas informações aqui, ó, que vem através dessa sigla aqui, né? CN, Country, né? Que é Brasil, CT, por exemplo, que é a cidade, e ST, que vem a ser estado. O que é isso, Wellington? Isso aqui é uma forma de eu estar mensurando melhor o que está acontecendo com relação às pessoas que acessam o meu site e dentro da minha estrutura do meu servidor. Ou seja, eu tenho um servidor próprio para isso, para armazenar essas informações. Eu não estou utilizando um cookie de terceiro, eu estou armazenando dentro do wellingtonluiz.com, diferentemente de outras plataformas que utilizam, por exemplo, cookie de terceiro. Mas, Wellington, beleza, eu consegui entender que você está armazenando aqui dentro da tua estrutura. Óbvio, quando você acessa aqui, eu tenho aqui, por exemplo, os cookies instalado, eu consigo verificar aqui que é o Wellington e ao mesmo tempo eu consigo verificar o domínio de quem que é esse cookie. Veja, de quem que é o wellingtonluiz.com. Aí, o que acontece? Quando você não tem isso, automaticamente você deixa de ser dono da sua própria casa. Por isso eu coloquei aqui, né? Quando você tem um cookie primário, você é dono da sua casa, né? Ou seja, você tem a chance de coletar dados iniciais como localização geográfica, cidade, estado e país, é o que eu fiz aqui. No primeiro acesso do usuário, eu já consigo captar essas informações. Preferência de comportamento no site para personalizar a experiência do usuário. Digamos que eu esteja vendendo um produto de mentoria. Eu consigo verificar a pessoa que acessou aquela página da minha mentoria e, ao mesmo tempo, mandar ofertas para essa pessoa de maneira específica por conta daquela página. Óbvio que eu consigo fazer isso também através do cookie de terceiro. Mas a gente vai falar sobre isso já já. E aí, o que acontece? Essas informações que são armazenadas são exclusivas para o domínio acessado, garantindo o controle de segurança dos dados coletados. Ou seja, não tem uma plataforma de terceiro que está fazendo essa coleta por mim. Se você parar para analisar e entender um pouco da lei de proteção de dados, o que isso aqui representa? Representa segurança para o próprio usuário final. Como assim, Wellington? Pensa junto comigo. Digamos que você entre no meu site. Você decida comprar, por exemplo, um e-book que eu tenha para vender. Ao mesmo tempo, eu utilizo o cookie de terceiro. Ou seja, aqueles cookies tanto do Google quanto do Facebook, eles ficam no Facebook. Ou seja, as plataformas em si, elas vão ter muita informação de qualquer tipo de pessoa. Quando você tem, por exemplo, essa nova lei de proteção de dados, você tira um pouco o poder dessas plataformas. Então, é por isso que existe a lei de proteção de dados, né? Com o cookie primário, você tem dados estratégicos sem depender de terceiros, ou seja, de plataforma de terceiro. Beleza, vai, eu consegui entender que você passou aqui para mim sobre o cookie primário. Mas aonde que entra esse cookie de terceiro, tá? Antes de mais nada, quero que você dê uma pausa no teu vídeo aí e me acompanhe no Instagram. Tenho certeza que você vai conseguir descobrir muitos conteúdos de valor. Estou começando a produzir ele com muito mais frequência e você vai estar descobrindo como você pode estar criando o seu próprio negócio e ao mesmo tempo aprendendo diversos tipos de dicas que eu posso estar oferecendo para você aqui pelo meu conhecimento. Ou, se você quiser dar um passo além, convido você para poder acessar o link da bio, tá? E agendar uma conversa estratégica comigo 100% gratuita, onde eu tenho um dia lá exclusivo para poder estar conversando com as pessoas que se interessam, por exemplo, gostaria de estar aprendendo um pouco mais, não só sobre tratamento de dados, mas como colocar o seu próprio negócio no ar, ou até mesmo estar melhorando a performance do seu próprio negócio. Mas, Wellington, onde que entra esse cookie de terceiro? Eu vou te explicar aqui, tá? Aqui eu tenho duas imagens aqui do lado. Ó. Repara, isso aqui é uma imagem, essa aqui é uma outra imagem. Eu já vou te explicar cada uma delas. Mas antes, eu quero que você entenda, tá? Eu tenho aqui um exemplo do Facebook Pixel do Wellington Luiz, que é esse aqui abaixo, tá? E tenho aqui o exemplo do Facebook Pixel do Carrefour. Ou seja, mesmo o Carrefour que a gente falou das outras vezes, tá? Se você observar, capturar dados do visitante via cookie para anúncios personalizados em uma plataforma externa, como facebook.com, base em cookies gerados por domínio externo, como facebook.com, ou seja, preste atenção, base entre cookies gerados com domínio externo, ou seja, facebook.com, isso significa que eu posso ter problema no futuro próximo. Exemplo, bloqueio por navegadores.
Cookies de terceiros são bloqueados por padrão em navegadores modernos, Safari, Firefox e em breve Chrome. Na verdade, ele já está bloqueando no Chrome, não de maneira total, mas sim parcial. Já te mostro aqui já, tá? Gerando uma perda de controle, onde os dados ficam sob controle do domínio externo, como o Facebook, impactando os custos. Menos dados significa campanhas publicitárias menores, ou seja, mais caras, com menos precisão de informação. E tem um detalhe, né? Sem o container do servidor, você depende de cookie de terceiro e pode perder dados valiosos, tá? Eu vou falar sobre isso aqui também. Mas antes, a gente tem aqui, por exemplo, um evento inicial, um evento topo de funil, né, de page view do Carrefour, e temos aqui um evento topo de funil do Wellington Luiz. Qual é a diferença de um e de outro? Se você observar, o que acontece? No Wellington aqui, ele tem, por exemplo, o Advanced Match, onde ele tem os parâmetros, onde ele capta, por exemplo, o país, né, onde a pessoa está falando, nesse caso o Brasil, ele capta, por exemplo, aqui a cidade, capta, por exemplo, o estado. E ao mesmo tempo eu tenho aqui esse Event ID. O que significa esse número, Wellington? Esse número grandão, na parte inicial dele. Isso aqui significa que esse evento aqui, esse evento ID aqui, ele diz que esses dados estão sendo enviados para um container do servidor. Óbvio, né? Toda essa informação, tá? Eu falei a parte inicial, porque se você for olhar, essa numeração aqui final, ela muda sempre com frequência, tá? Se eu fizer um novo acesso aqui agora, vai mudar. Isso aqui é de acordo com a hora que o lead entrou na página, ou seja, essa numeração aqui tem a ver com isso, tá? Chamado timestamp. Essa diferença aqui entre um anúncio do Facebook e ao mesmo tempo um anúncio do Carrefour, ela se dá por conta de a gente estar fazendo esse tipo de anúncio dentro do container do servidor. Eu estou acessando aqui agora, por exemplo, o gerenciador de tag, tá? O que vem a ser isso, Wellington? Aqui é onde são colocadas as tags de rastreamento, tanto do Google quanto do Facebook, tá? Se você observar, quando eu tenho só esse container aqui, web, ou seja, eu não tenho esse aqui, state, que vem a ser o servidor meu aqui, automaticamente eu vou ter um anúncio estilo do Carrefour aqui, tá vendo? Por quê? Porque ele só está usando um container web. Óbvio que existe outras formas de estar colocando isso aqui. Estou dando um exemplo de quem utiliza o Google Tag Manager, que vem a ser esse gerenciador aqui de tags, entendeu? Então, ou seja, se eu tenho só isso aqui, eu não estou enviando via servidor. Automaticamente, esses dados aqui, eles não estão dentro de um servidor, eles estão só na web, ou seja, utilizando cookie de terceiro. Mas, Wellington, beleza, também consegui entender. Mas esse cookie de terceiro, o que isso impacta? Eu vou te dar aqui um exemplo, tá? Um exemplo prático para você entender. Eu vou acessar aqui o navegador, tá? Eu vou vir aqui em Chrome, vou vir aqui em configurações, vou vir aqui em privacidade e segurança. Aqui eu tenho cookies de terceiro, tá vendo? Que são permitidos. Aqui, se você observar, eu coloquei para permitir cookie de terceiro. Mas por padrão, todo navegador ele vem aqui, ó, bloquear cookie de terceiro. Ou seja, esse cookie aqui do Carrefour, ele está sendo, faz com que seja Carrefour, tá? Não seja Wellington. Está sendo gerenciado só pelo web. As informações do Facebook ou do Google que estão dentro desse container, onde coloca-se todas essas informações de código, de variável, por exemplo, de tag de rastreamento, dentro desse container, elas estão sendo enviadas só pelo container web, não tem o servidor. Automaticamente, quando não tem o servidor, isso passa a ser um cookie de terceiro. E aí, por exemplo, se você observar aqui no navegador Chrome, esse cookie de terceiro está sendo bloqueado. Então, ou seja, o Chrome ele ia bloquear por definitivo ano passado, em 2024, ele não bloqueou ainda, tá? Mas ele encontrou um meio termo. O meio termo que ele encontrou foi justamente fazer isso aqui, né? Ou seja, ele colocou uma nova atualização que a pessoa escolhe se quer bloquear ou não. Automaticamente, o que acontece?
a pessoa não tem os dados de maneira correta. Isso faz com que os seus anúncios percam performance. Ao mesmo tempo, perdendo performance, você tem um custo mais elevado por aquisição de novos leads. Então, automaticamente, quando você não tem os seus dados feitos de maneira correta dentro de um container do servidor, o seu custo de aquisição de lead ele se torna muito mais caro. E isso é uma tendência, principalmente para proteger os dados daquela pessoa que está acessando aquele site, entendeu? Você pode, por exemplo, querer comprar a sua geladeira e fazer seu cadastro, por exemplo, na Brastemp.com. Automaticamente, quando você faz o seu cadastro lá, esses dados, se a Brastemp utiliza de maneira correta, faz com que você tenha os seus dados dentro da estrutura da Brastemp, não com a Meta e não com o Google. Então, pessoal, seria mais ou menos isso, tá? Com relação ao cookie de terceiro. E tem um outro detalhe aqui importante, tá? Que vale a pena. Por que entender de cookie é essencial, tá? Quando você entende isso, os cookies em primário oferecem controle de segurança sobre dados, ou seja, cookies de terceiros, embora úteis, têm se tornado obsoletos devido ao bloqueio, preocupações com privacidade. Soluções como rastreamento, service, insight podem transformar cookies de terceiros em dados estratégicos, ou seja, automaticamente, quando você entende que você precisa ter o seu próprio servidor, coletar essas informações na sua própria estrutura, não dependendo de terceiros. Terceiros aqui seria Meta, seria o Google. Você tem uma confiabilidade melhor no que você está anunciando. Te dá a chance de você escalar ainda mais o seu próprio negócio. Se você hoje investe, por exemplo, 500, 600, R$1.000 em anúncios online, e ao mesmo tempo não tem os seus dados depurados dentro de um container do servidor, o que acontece? Você deixa muito dinheiro na mesa, só pelo simples fato de você não usar o Service Side. Destaque final. Domine os cookies reduz custo, enquanto aumenta a eficiência de suas campanhas de marketing digital. O que eu falei aqui agora. Quando você domina e entende essa parte de cookie, automaticamente você acaba ao mesmo tempo aumentando a eficiência das suas campanhas e, consequentemente, aumentando seus próprios resultados, né, através do seu investimento. Então é isso, pessoal. Peço para você que se inscreva no canal para poder estar tendo mais conteúdo como esse. Sei que isso aqui foi um tema muito técnico e, ao mesmo tempo, difícil de entender. Se tiver alguma dúvida, me manda lá no direct, no Instagram, tá aqui abaixo, wellingtonluiz.com. Vai ter um prazer em responder a sua dúvida, tá? E, ao mesmo tempo, segue lá para mais dicas como essa e te vejo no próximo vídeo.